Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bate-Papo Sem Dor. Eu sou Michel Araújo, ortopedista e especialista em medicina da dor. Eu sou Emília Maranhão, fisioterapeuta e especialista no tratamento das doenças através de práticas integrativas. E nesse canal nós trazemos informações de qualidade sobre dor e tumores ósseos, mas de uma forma fácil de entender e com base científica. Então, já aproveita, deixa seu like aí e se inscreve para sempre ser lembrado de novos episódios. E hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta milhares de pessoas, especialmente à medida que envelhecem. É a tal da artrose de quadril. Esse é um assunto que preocupa muita gente, porque a dor e a limitação de movimentos podem prejudicar bastante a qualidade de vida. Mas calma, porque no episódio de hoje vamos entender melhor o que é a artrose de quadril e, mais importante, quais são as formas mais eficazes de resolver esse problema. E para conversar, temos um convidado muito especial, Dr. Fernando Teles, o mago das próteses de quadril. Quero convidá-lo a se apresentar. Então, meu nome é Fernando Teles, eu sou médico ortopedista, como o Michel já falou, sou especialista em quadril, formado pelo INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, hoje é o maior hospital de ortopedia da América Latina, E aí vamos falar um pouquinho sobre realmente a artrose de quadril, que é uma das doenças mais frequentes na população brasileira e que acomete demais a articulação dos idosos, Fernandão, nós temos um combinado aqui. Ninguém se chama de doutor. Tá certo? Isso. Combinado? Combinado. Então vamos em frente. Então vamos lá, Fernando. Vamos falar sobre a artrose de quadril. Vamos explicar um pouquinho sobre o que seria essa artrose de quadril e por que essa artrose de quadril acontece conforme nós envelhecemos. A tendência, é essa. Isso, então, na verdade, a artrose de quadril é uma doença degenerativa, Então, o que seria uma doença degenerativa? É uma doença de desgaste, é uma doença que, ao longo dos anos, ela vai desgastando, vai degenerando aquela articulação e vai gerando algumas limitações e dor, principalmente, Então, ela acaba deformando essa articulação do quadril e causa dor, que aí é geralmente onde o paciente vai começar a se queixar e procurar realmente o ortopedista. Então, quais seriam as causas? Existem inúmeras causas para gerar uma artrose no quadril. A mais frequente mesmo é devido a, vamos dizer, o desgaste natural, de maneira popular, vamos dizer assim. Mas existem outras causas, por exemplo, pacientes que tiveram fraturas de quadril e têm uma artrose que a gente diz pós-traumática. Tem alguns pacientes que têm uma artrose secundária, por exemplo, a uma osteonecrose. Você teve uma doença no seu quadril que deformou a cabeça do fêmur e ali gerou uma artrose. Mas, de maneira geral, o que a gente pode entender e resumir a artrose seria uma doença de desgaste, que na maioria das vezes é realmente pelo envelhecimento, pelo desgaste natural do uso. Eu costumo conversar com meus pacientes no consultório e digo assim: pense na artrose do quadril igual a um pneu de um carro. Você roda, o pneu vai ficando o quê? Careca. E é basicamente isso. O quadril você vai usando, chega um momento que ele realmente não tem mais o que fazer. E assim como o pneu careca tem que ser trocado, o quadril também com artrose grave acaba precisando ser trocado. É muito massa essa sua explicação, que fica bem fácil de todo mundo entender, quando Isso. se compara com algo do dia a dia. Exatamente. E pensando nisso aí, no dia a dia, como é que uma pessoa consegue identificar em casa, o pessoal que está em casa nos assistindo, que está com artrose do quadril, ou seja, quais são os sintomas que podem ser um alerta e como isso vai interferir na qualidade de vida deles? Perfeito. Então, assim, normalmente o que eu costumo falar é que o paciente ele começa a perceber que tem uma artrose com devidas limitações. Além da dor, que é natural, mas quando você sente uma dor, a maioria do pessoal, o que é que faz? Não, estou sentindo dor e vai levando, Você é especialista em dor, você sabe muito bem que os pacientes, para chegarem no seu consultório, eles já passaram um bom tempo com aquela dor, aí não, agora eu vou procurar um especialista. Então, a dor, eles acabam levando por mais tempo. E o que você pode perceber em casa são essas limitações de movimento. Por exemplo, às vezes você consegue cruzar uma perna e não cruza outra. Então, já é,
Por que eu tenho uma flexibilidade numa perna e na outra eu não consigo? Isso já é bem característico. Outra coisa, são dificuldades para quem tem filhos, para quem tem netos, dificuldades de, por exemplo, ficar de cócora, brincar no chão. Isso aí, essa dificuldade de rigidez, essa dificuldade de fazer alguns determinados movimentos, eu acho que é o que chama mais atenção para você suspeitar de uma artrose de quadril. Então, você que está em casa, que acha que já está com dor no quadril e está vendo que está com limitação, cruza uma perna, não cruza outra, você pode começar a pensar que pode ser uma artrose. Isso é bem interessante. E assim, antes da gente falar da cirurgia para o tratamento, que a cirurgia, claro, que vai ter um momento que vai precisar ser feita. Isso. Mas nem todo mundo vai precisar de uma cirurgia, né? Perfeito. Vai depender do momento da doença, em que estágio está, enfim. A gente vai conversar sobre isso já. Tem um pouquinho só de paciência. Mas antes de falar em cirurgia, quais são os outros tratamentos conservadores para aquela pessoa que está iniciando o processo de artrose, está começando a ter os primeiros sintomas? O que é que pode ser feito, sem ser cirurgia, para ajudar essas pessoas? Isso é muito bom ter perguntado e falar, porque às vezes é um tema controverso. Às vezes você chega, por exemplo, normalmente quando não é cirúrgico, são casos de artrose mais leve. Aí você chega a uma artrose leve a moderada e você não tem uma indicação de cirurgia, porque você ainda tem espaço articular preservado, a sua cabeça do fêmur ainda é redondinha, não é deformada. Mas você vai em alguns médicos e o pessoal diz, olha, não pode fazer exercício físico, porque senão vai desgastar. E hoje a gente sabe que é exatamente o oposto. O paciente que tem artrose, na verdade, ele deve fazer atividade física. Obviamente, uma atividade física voltada para um paciente que tem artrose. Eu não vou pedir para ele fazer um duplo twist carpado de Daiane dos Santos, né? Então, basicamente é isso. Quando a gente não tem uma indicação cirúrgica, a gente vai sempre procurar modificar os hábitos do paciente, trabalhar essa questão, se for um paciente que tem sobrepeso, tentar reduzir realmente o peso do paciente, porque isso vai diminuir a sobrecarga na articulação e, consequentemente, a dor do paciente. E também, quando essas mudanças de atividade de vida, né, junto com a atividade física, não tem tanto resultado, a gente ainda pode ir para um lado mais da parte de infiltrações, né? Que ainda é um procedimento não cirúrgico, vamos dizer assim. Seria um procedimento, mas não é realmente a prótese de quadril. E aí, quando a gente faz as infiltrações, a gente está falando mais do ácido hialurônico, que é uma viscosuplementação, costumo dizer, é a graxa do motor. Então, assim, basicamente, o ácido hialurônico já é uma substância que está na nossa articulação, mas a gente coloca artificialmente lá, de maneira que ele consegue fazer uma absorção daquele impacto. Além disso, ele nutre a cartilagem. Então, é uma ótima terapia para aquele paciente que ainda não está, né, no estágio cirúrgico. A gente consegue, às vezes, passar com um paciente 1 ano sem dor no quadril, com uma mobilidade relativamente boa, apenas com o uso do ácido hialurônico. Isso é bem interessante tudo isso daí, Fernando. Mas acrescentando que, claro, que tem um fator biomecânico na artrose, né? Seja em qualquer articulação, no quadril principalmente, porque os vetores de força biomecânico no quadril são muito potentes. Então, há um desgaste de fato biomecânico. Mas também hoje já se sabe que o metabolismo é um fator fundamental no desenvolvimento da artrose. Com certeza. Tem vários trabalhos, vários estudos mostrando que doenças metabólicas como diabetes, obesidade, dislipidemia, que é o colesterol alto, acabam sendo fatores de risco para que a pessoa desenvolva artrose. É tanto que a gente vai encontrar artrose em pessoas magras também. Com certeza. Não vai encontrar só em obesos, não é isso? E o controle metabólico também ajuda nesse tratamento conservador antes de pensar na cirurgia, não é? Exatamente. Foi bem interessante você falar isso, porque eu tinha feito até um vídeo recentemente, botei no Instagram falando exatamente isso. Doenças metabólicas que realmente podem afetar e até prejudicar a artrose do quadril. É basicamente isso mesmo. Aqueles costumes que leva a uma diabetes, que leva a uma pressão alta, hipertensão, pode também levar a uma artrose ou piorar essa artrose de quadril. Isso é bem verdade. Aquela coisa de estalido, de estralar, é mito ou é real isso de ou ter já artrose ou de provocar? Então,
é real, tá? Mas é sempre bom a gente ter em mente que nem todo estalido é artrose. Mas os pacientes que têm artrose, eles podem ter esse estalido e essa rigidez, porque acaba tendo uma deformidade da articulação da cabeça do fêmur e torna-se uma articulação incongruente. Então, você acaba não tendo aquele movimento perfeito. Então, pode se instalar, dar esses estalidos. Mas nem todo estalido é realmente artrose. Por exemplo, a gente tem algumas doenças no quadril que a gente chama ressalto interno, ressalto externo, que gera realmente um estalido por conta de uma mobilização muscular. Mas acontece. Outra coisa que está muito associada à artrose é essa rigidez. Principalmente que o paciente diz, doutor, em dia frio parece que dói mais, que fica mais rígido. Isso é bem verdade, porque em dias frios, o que é que acontece? Você tem uma diminuição da temperatura, né? E você deixa o líquido sinovial mais espesso. Então, essa mobilidade do seu quadril acaba sendo um pouco prejudicada e realmente aumenta a rigidez do paciente. Então, realmente, em dias frios, é comum o paciente sentir um incômodo maior por conta dessa viscosidade do líquido sinovial. Fernando, eu quero saber de você já, mas comigo, quando o paciente chega com dor no quadril, já há 2, 3 anos, e faz 2, 3 anos que está tomando anti-inflamatório sem parar, cara, me dá um desespero. Porque, assim, anti-inflamatório mais do que 5 dias não faz sentido. Não faz sentido. Se ele não resolveu, não é ele que vai resolver. Mas é incrível, faz coleção de caixa de anti-inflamatório, não é? E acha que isso vai ser a solução. Bom, eu não vou nem culpar o paciente, porque às vezes ele vai em tantas consultas de pronto-socorro, repetidas vezes, e sai com a receita de anti-inflamatório. Como é que é para você isso daí? Assim, esse paciente que chega para você com a sacolinha, com coleção de caixa anti-inflamatório por dor no quadril. Isso acontece demais mesmo. E às vezes é por conta do próprio paciente. Ele bota na cabeça que tomou aquela medicação e melhorou alguma coisa. Sei lá, às vezes é uma dor no ombro. Tomei, doutor, nimesulida e melhorou minha dor no ombro. Agora estou com dor no quadril, pego nimesulida para cima, achando que vai melhorar. E realmente não faz sentido. Depois dos 5 dias do anti-inflamatório, não faz sentido, até porque a dor da artrose é uma dor mecânica, né? Na maioria das vezes é aquela dor de uma incongruência articular, ou seja, a articulação é como se você botasse um quadrado dentro do quadril para fazer um movimento que deveria ser esférico. Então, por ser um problema mecânico, acaba que esses anti-inflamatórios não vão atuar de forma que vai salvar a vida desse paciente. E, além do mais, se for uma artrose grave, se for uma artrose grave mesmo, com indicação cirúrgica, nem os analgésicos, que realmente, quando está com muita dor, você ainda pode fazer algum uso de analgésico, não anti-inflamatório, mas é um analgésico, vai melhorar um pouco a dor do paciente, também por alguns dias. Mas se for uma artrose grave, eu sempre digo, rapaz, isso aí não vai mais resolver. Realmente, quando chega um estágio de uma artrose grave, é cirúrgico. E quando o paciente toma muito anti-inflamatório de repetição e ainda não tem uma artrose grave, eu tento sempre partir para o lado da infiltração. Eu acho que fazer uma medicação intraarticular que pode dar mais longevidade a essa artrose e diminuir a chance de dele ter dor, eu acho mais indicado do que ficar tomando simplesmente remédio torto e a direito, né? É isso aí. Assim, o bloqueio da dor, eu faço com muita frequência, que eu sou especialista em dor, médico da dor. E assim, a principal indicação para mim do bloqueio da dor são basicamente 3 pacientes. São 3. Aquele que não está com artrose tão avançada a ponto de precisar de uma prótese ainda, mas tem sintoma. Esse é o primeiro. O segundo, aquele que está tão idoso, que a cirurgia pode ser um perigo ou um risco devido às outras comorbidades. Às vezes tem uma cardiopatia, tem uma doença renal. O cardiologista contraindica a cirurgia, mas ele tem dor e você precisa controlar a dor dele. E o terceiro paciente é aquele que não quer ser operado. Que também tem um paciente que tem indicação, mas ele não quer, tem medo, enfim. Tem os motivos dele que a gente tem que respeitar também o desejo e a vontade do paciente, né? Sim. Então, esses 3 pacientes, para mim, são os pacientes que mais se beneficiam com os bloqueios da dor. Tanto com neuromodulação, da inervação que inerva o quadril, quanto o uso de medicações intra-articulares, como o ácido hialurônico, você citou muito bem. Então, é um arsenal, é um recurso dentro desse tratamento conservador, que o tratamento é multimodal, ou seja, atividade física, como você falou, controle metabólico,
exercícios de mobilidade, medicações, algumas medicações como analgésicos, um anti-inflamatório pontualmente apenas entra e sai rápido e os bloqueios para dor. Mas agora, já passando por essa etapa, quando é que está indicada a cirurgia de artroplastia de quadril? Quando é que chega o momento que você diz, agora está na hora de fazer? Perfeito. Então, assim, de livro, se a gente for tirar em livro, a principal indicação de uma prótese de quadril é a dor. Mas eu costumo dizer que todo paciente tem o seu momento. E não é o médico que indica a prótese, é o paciente. Ele vem, está com muita dor e não está preparado para fazer a cirurgia. Ele, não, doutor, quero esperar mais um pouquinho. Mas eu sempre digo, você tem uma artrose, vai evoluir, às vezes uma artrose grave, vai chegar um momento que você vai entrar no meu consultório e vai dizer, doutor, é agora, eu quero e estou preparado para isso. Então, eu costumo dizer que a principal indicação da cirurgia é do paciente. Eu digo a ele, você tem uma artrose, o tratamento é cirúrgico, vai resolver mesmo seu problema de dor com a cirurgia. Mas eu nunca digo, tem que fazer. E espero que ele venha para mim e diga, eu quero fazer. Então, basicamente, a principal indicação de livro é realmente a dor, mas a principal indicação no meu consultório é a vontade do paciente, dele estar preparado. Como você disse, tem pacientes que têm artrose e não querem operar. E aí também eu acho que não vale a pena ficar insistindo, tem que fazer. Cada um sabe o seu momento e eles todos voltam e vêm com o momento certo. Diz, doutor, eu quero e é agora. E a gente faz. Assim, a prótese de quadril, que é a artroplastia de quadril, tem algumas técnicas, né? E você está realizando uma técnica inovadora, uma técnica bem moderna. Você pode falar um pouco sobre essa inovação que você está trazendo aqui para a gente? Então, a prótese de quadril, né, existem formas de se colocar essa prótese no corpo do paciente, que a gente chama de acessos, né? E, basicamente, hoje, o acesso que eu tenho feito, né, que eu estou trazendo para cá, é o acesso anterior. Que qual é a grande vantagem, né? A grande vantagem do acesso anterior é que não corta músculo nem tendão. Então, eu tenho uma reabilitação muito mais rápida. Isso é comprovado com meta-análise que mostra que um paciente que tem um acesso anterior, que a gente faz o acesso anterior, diminui o número de dias de internação do paciente, diminui o uso de opioides pós-operatório e aumenta a velocidade da reabilitação desse paciente. Então, até 3 meses depois da cirurgia, o paciente que tem feito o uso do acesso anterior, ele tem uma recuperação muito mais rápida. Eu tenho pacientes que 5 horas depois da cirurgia eu boto em pé para andar. É assim, para o pessoal entender o que é acesso anterior. Acesso pela frente. Isso, pela frente. É como eu disse, existem formas de se colocar a prótese no paciente, né? Ela pode ser pela frente, que é o acesso anterior, que a gente chama de via de acesso. Pode ser por lateral, é um corte no lado da coxa. E pode ser posterior também, que é um corte um pouquinho mais posterior ali no glúteo. Não é totalmente atrás não, mas é de lateral para posterior. E o acesso anterior é esse que é bem na frente. Hoje em dia, a gente tem a técnica do acesso anterior, que é um corte longitudinal, assim, uma reta na coxa. Ou tem o acesso biquíni, que é o que eu também já estou fazendo, que é o acesso biquíni, porque fica mais imperceptível, né? Então, é bem mais estético para o paciente. Você usa uma roupa e... Uma mulher usa o biquíni dela e cobre a cicatriz. Ninguém percebe que ela tem uma prótese de quadril. Nossa, né? Para a mulher deve ser fantástico. A mulher, às vezes, não se incomoda muito com cicatriz, mas mulher... Para a mulher faz toda a diferença. Ela acha isso relevante, né? Muito bem. E, assim, estamos chegando no final, mas... O que é que você poderia passar de informação para quem está nos assistindo daquela pessoa que ainda não tem artrose no quadril, não tem dor no quadril, mas o que ela pode fazer para prevenir que esse dia chegue? Para prevenir o desenvolvimento da artrose? Eu sei que tem algumas causas que é difícil prevenir. Às vezes a pessoa já nasceu com a deformidade, já nasceu com a má formação ali no quadril, que vai desenvolver artrose, ou ela teve uma doença, Covid, e aí veio trazendo um monte de necrose da cabeça do fêmur. Né? Na necrose da cabeça do fêmur, só para o pessoal entender, é quando a cabeça do fêmur morre. Isso. Por falta de sangue, porque não chega sangue. E a Covid aumentou muito a frequência dessa doença. Isso. Mas, tirando essas situações, o que é que você poderia sugerir para as pessoas para prevenir o surgimento de uma artrose no quadril? Então, basicamente, para a gente prevenir, é como a gente disse, a artrose ela tem essa causa multifatores, né? Tem vários fatores que causam artrose, mas para prevenir, fazer atividade física, ter hábitos saudáveis,
praticar, ter uma boa alimentação. Então, assim, eu acho que dessa forma, ter um controle do seu peso, acho que dessa forma é a melhor forma de você prevenir essa artrose. E a segunda mensagem, acho que a final para deixar aqui, é que não negligencie a dor. Do caso do quadril ou até de outras articulações, mas no meu caso, no quadril. Por quê? Quando você negligencia essa dor, essa que pode ser uma artrose, ela pode acabar afetando outras coisas. Às vezes você tem uma artrose só num quadril e de tanto você negligenciar, não, tá doendo, mas deixa para lá, você pode começar a desenvolver uma artrose no outro quadril. Você pode desenvolver problemas na sua coluna lombar. Então, é sempre bom você ter pelo menos esse diagnóstico mais precoce possível, para você ter outras opções, como a gente discutiu, que às vezes não é cirúrgica, né? E é isso. Hoje falamos sobre artrose de quadril e as diversas maneiras de lidar com essa condição. Se você ou alguém que você conhece está sofrendo com dor no quadril, espero que este episódio tenha trazido informações úteis e soluções possíveis para te ajudar. E não esquece de seguir nosso podcast para continuar recebendo conteúdos que podem ajudar você a viver uma vida muito melhor e com mais saúde. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares e, claro, se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. No mais, até a próxima. Agradecemos sua companhia.